O basquete do São Paulo derrotou o Pinheiros por 90-81 no último sábado no ginásio do Morumbi e garantiu a invencibilidade da equipe em casa na primeira fase do estadual e também a liderança geral da primeira parte da competição. Com a rodada de antecedência, os destaques da partida foram Tairone com 26 pontos, 5 rebotes e 3 assistências, Marquinhos 25 pontos, 3 rebotes e 2 assistências e Benetti 11 pontos, 2 rebotes e 5 assistências. O São Paulo se despede da primeira fase da competição nesta segunda-feira contra o Corinthians, fora de casa. João Moreira se tornou mais um desfalque para o técnico Rogério Ceni nesta reta final decisiva da temporada. O lateral formado em Cotia sofreu uma lesão no menisco do joelho direito, diagnosticada após a realização de um exame de imagem. Moreira será submetido a uma artroscopia na próxima semana para corrigir a lesão no joelho. Não há prazo de retorno do lateral aos campos. Moreira é o sexto desfalque do São Paulo por lesão. Além do jovem, o Rogério Ceni não vem contando com Miranda, Nicão, Caio Arboleda e André Anderson. Sem Moreira, Igor Vinícius e Rafinha são as únicas duas opções do São Paulo para os jogos de volta das semifinais da Copa Sul-Americana contra o Atlético Goianiense no Morumbi e da Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã. Apesar de ser constantemente relacionado, o último jogo de Moreira pelo time profissional de São Paulo aconteceu há mais de um mês, no dia 31 de julho, contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Rodrigo Nestor apareceu entre os 30 jogadores nascidos em 2000 mais relevantes do mundo em lista elaborada pelo CIES Futebol Observatório. O jogador revelado em Cotia figura na 30ª colocação da lista, liderada por Vinícius Júnior do Real Madrid. Titular absoluto de Rogério Ceni, Nestor participou de 4 gols nos últimos 4 jogos do São Paulo. Ele balançou as redes 2 vezes, além de dar 2 passes para gol. O principal garçom do São Paulo em 2022 com 9 assistências e é o terceiro maior artilheiro do time com 8 gols, atrás apenas de Caleri e Luciano. Apesar dos bons números, Nestor vem sendo um dos jogadores mais criticados por parte da torcida recentemente, ao lado de Igor Gomes, outro jogador revelado em Cotia que anda sem prestígio pelos lados do Morumbi. Independentemente do julgamento de parte da torcida, Nestor tem moral com o Ceni, que o considera peça-chave no meio de campo da equipe, por ser o jogador mais capaz de criar jogadas ofensivas, além de ter uma participação importante na marcação. Rodrigo Nestor já soma 48 jogos pelo São Paulo neste ano e começou jogando 39 delas. Rogério Ceni perdeu a cabeça por causa de críticas de um torcedor na chegada da delegação de São Paulo ao hotel em que ficará hospedado em Cuiabá para o jogo desse domingo pelo Brasileirão. Em um vídeo que circula nas redes sociais, Ceni, bastante irritado, foi visto arrancando o celular das mãos de um torcedor são paulino e depois se dirigindo para outro contingente de tricolores que o aguardava na porta do hotel para tirar fotos e receber autógrafos. Além de Ceni, Igor Gomes foi hostilizado por torcedores pedindo a sua saída do clube. O meia vem sendo alvo da torcida desde a última quinta, quando foi expulso na semifinal da Copa Sul-Americana e terminou como o vilão da derrota por 3-1 no jogo de ida. Confira o vídeo.
Patrick Rodriguinho. Nahuel Bustos foi contratado pelo São Paulo no início de agosto com alta expectativa, consequência de tudo que envolveu a negociação, uma parceria inédita com o Grupo City e a experiência do jogador no futebol europeu. Com o São Paulo nas semifinais da Copa Sul-Americana, Bustos poderia ser um importante reforço para os duelos decisivos da competição. Mas na última quinta contra o Atlético Goianiense, ele sequer saiu do banco de reservas. Isso levantou um questionamento. Afinal, o que acontece com o jogador? Desde que foi anunciado pelo São Paulo, Bustos foi relacionado 4 vezes por Ceni. No entanto, só entrou em campo uma vez contra o Santos pelo Brasileirão e jogou por 17 minutos. Contra o Fortaleza no último domingo e diante do Atlético na última quinta, a torcida se frustrou com as opções de Ceni. Nomes como Marcos Guilherme, Alisson e Éder foram utilizados e Bustos não. Mas o técnico explicou: como vou colocar o Bustos em um dia em que a gente estava com um jogador a menos? Um jogador que está há 2 meses parado. Eu observo no dia a dia, vejo quem treina no dia a dia e por isso faço as escolhas, disse. O discurso do técnico não se aplicou a outro reforço recente, o zagueiro Ferrarese. Ele foi anunciado pouco mais de uma semana após Bustos e não atuava em uma partida oficial havia mais de 3 meses. Ele já tem 3 partidas, todas como titular. Antes das contratações dos 2 estrangeiros, Ceni demonstrou incômodo ao ser perguntado em uma entrevista coletiva sobre a chegada dos jogadores. Segundo ele, a aquisição de Bustos não passou por ele. Sobre o Ferrarese, eu ainda fui consultado, já o Bustos nem fui comunicado, disse Ceni na ocasião. Nesse domingo, Ceni pode levar a campo um time misto contra o Cuiabá pelo Brasileirão e fica a expectativa em relação à escalação de Bustos.